Graças a Deus, estamos reunidos nessa noite para tratarmos de um assunto de extrema importância para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós iremos esclarecer dúvidas, tirar temores das pessoas, aonde nós iremos, através dessa palavra, com absoluta certeza, trazer libertação para a vida de muitos. Vivemos num período onde muitas verdades que são ditas não são verdades, são sofismas, são coisas que são inventadas, que são fundamentadas por pessoas que querem tirar proveito da situação, da circunstância. A Bíblia, ela precisa não apenas ser lida, mas precisa ser interpretada. A Bíblia, ela tem muito mais para nos falar do que aquilo que nós temos conseguido ouvir, porque tem sido impedido por causa das vozes de alguns homens que têm usado uns sem conhecimento de causa, é verdade, mas outros realmente têm retido a verdade de Deus. O assunto que nós iremos tratar nessa noite é a respeito do dízimo. Nós iremos entender o porquê, o para quê e até quando ele foi utilizado pelo povo de Deus. Será que o dízimo que as pessoas entregam hoje, ele tem o mesmo significado daquele que foi entregue pelos judeus no período da lei? Nós iremos entender o porquê que Jesus falou a respeito do dízimo, quando nós lemos lá em Mateus. Nós iremos entender para quem era dado o dízimo. Então, nós precisamos esclarecer essas dúvidas, e eu espero que através desse vídeo você possa ter a sua fé fundamentada na palavra de Deus. Antes de tudo, eu quero que você abra mão da religiosidade. Eu quero que você, deixe todo o seu conceito de lado, tudo aquilo que você ouviu até agora a respeito desse tema tão importante para a igreja, que é o dízimo, e você irá compreender o que a Bíblia fala a respeito disso. Bom, para começar, nós precisamos entender o porquê da instituição do dízimo. O porquê que foi instituído para o povo de Israel a prática do dízimo. O dízimo foi instituído para manutenção do templo, para que os sacerdotes pudessem desfrutar, porque haviam 12 tribos. Dessas 12 tribos, 11 receberam a sua parte da herança, que era terras para que eles pudessem produzir. Uma das tribos, elas não receberam herança, então ela foi deixada, separada, para que ela pudesse fazer o serviço sagrado do tabernáculo ou do templo. Então essa tribo era chamada a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo separada por Moisés, por orientação divina, para que eles pudessem ser os sacerdotes. A partir de Arão, todos quanto vieram da sua linhagem, da sua tribo, eles são chamados os da tribo de Levi. Até hoje nós falamos muito sobre isso, dos levitas, porque eu sou levita, somos levitas, mas nós precisamos entender o que é ser um levita hoje. Hoje levita é muito encarado como músicos dentro das igrejas, mas foi essa tribo separada por Deus que foi constituída para poder fazer o serviço sagrado do templo, dos turnos que haviam. Então, nessa noite, eu quero que você, estenda as suas estacas, que você possa estender as suas tendas, para você poder compreender aquilo que Deus quer falar com você através do dízimo. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo de número 14, a nossa primeira referência sobre a questão do dízimo. Eu quero também apresentar para vocês, aqui ao meu lado esquerdo está o pastor Amauri, ao meu lado direito está a nossa irmã Suelen, ela é a nossa ministra de louvor. Eu sou o pastor Daniel Prado,
Nós somos a Igreja Evangélica Ministério Bereia. E você vai ver o que Deus tem para realizar em nossas vidas através do conhecimento exato da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Melquisedeque. Começar a esclarecer a respeito disso, até nós chegarmos lá em Malaquias 3, versículos 10 e 11, para a gente poder ter uma noção. Gênesis capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e deu tudo, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa figura Melquisedeque, que as pessoas querem colocar, e até ele é usado como uma tipificação de Jesus Cristo, uma primeira aparição de Jesus Cristo, mas na verdade, Melquisedeque, ele era rei de Salém. Ele exercia duas funções dentro do reinado de Salém. Salém era a cidade aonde anteriormente, foi fundamentada essa cidade de Salém, e depois ela se tornou Jerusalém. Ou seja, Salém era a mesma Jerusalém que existe hoje, porém com o nome modificado. Então Melquisedeque, ele era rei de Salém e ele era sacerdote. Então a palavra diz aqui no versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele exercia essas duas funções, rei e sacerdote. E abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque era dízimo dos despojos. Abraão vinha de uma matança, ele foi guerrear contra os reis, ele destruiu aquele povo, ele destruiu aquela cidade, e os despojos, o que seriam os despojos? Tudo que era de precioso, tudo que aqueles povos que eram derrotados possuíam, o vencedor trazia aquilo como um prêmio para eles. Então, esse prêmio que Abraão trouxe, ele entregou desses despojos, ou seja, despojos são bens que são furtados após uma guerra, você vai saquear esses bens após uma guerra, após a destruição do adversário. Abraão deu desse despojo o dízimo a Melquisedeque. Isso era uma prática comum. Todos os reinos faziam isso. Todos os povos faziam isso. Quando eles iam para a batalha, quando eles venciam, eles pegavam os seus despojos e levavam até o rei ou até o sacerdote daquela nação. Então, o que Abraão fez nesse momento, entregando a Melquisedeque, o rei de Salém, que futuramente seria a Jerusalém, ele estava já começando a mostrar para o povo de Israel o que deveria ser feito a respeito dos sacerdotes. E porque Deus, obviamente, já sabia, já iria instruir o povo a respeito do serviço do templo. Então, Melquisedeque foi o primeiro sacerdote a quem recebeu os dízimos do povo de Israel. Interessante nós sabermos dessas coisas, porque hoje a gente tem uma sensação, que o povo nunca tinha tido esse conhecimento do que era dizimar, né? E a palavra dizimar vem de uma expressão que não é ensinada ao povo de Deus, que dizimar nada mais é do que você destruir tudo, você tirar tudo que aquelas pessoas possuem.
É muito comum a gente ouvir falar assim, alguém foi e dizimou toda aquela família foi toda dizimada, aquela família foi toda morta, foi toda destruída. Então, quando eles iam lá e primeiro eles matavam, né, eles saqueavam, e esse dizimar, ele está relacionado justamente a essa questão dos bens que eram das pessoas que eram mortas. Mas, pastor, é só isso? Não, nós vamos continuar entendendo mais a respeito do assunto, para a gente poder compreender cada vez mais. Mas aqui, tratando-se de Melquisedeque, o que aconteceu foi exatamente isso. Não houve nenhuma coisa extraordinária. Abraão não fez nada do que era comum para aqueles povos naquela época. Abraão não foi direcionado, pelo Espírito para poder pegar e dar o dízimo a Melquisedeque. Era uma prática comum, tanto que Abraão fez. Abraão, dos despojos que ele recebeu, ele entregou o dízimo de tudo, Isso era algo extremamente normal. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Por favor. Só quero acrescentar que não foi uma prática de fé que Abraão naquele momento exerceu. Exatamente. Justamente para alcançar alguma coisa de Deus. Como não era uma prática de fé, era algo que era feito comumente. Aqui não tem como a gente dizer, tá vendo? Abraão deu por fé o dízimo a Melquisedeque. Outra coisa que a gente ouve falar muito, né, é sobre a questão do templo. Porque nós temos que trazer o dízimo para a manutenção do templo. Porque o dízimo ele é usado para a manutenção do templo. Precisamos compreender uma coisa aqui agora e entendermos com mais clareza a respeito dessa palavra templo, aonde Deus habita. Né? Que lugar que Deus habita? Deus habita em quem? Em nós. Deus hoje não habita mais em templos, como foi construído, o tabernáculo, depois foi construído o primeiro templo, que foi destruído, depois foi reconstruído o segundo templo, que também foi destruído. Então, Deus não habita nesse templo. É bom nós firmarmos uma coisa aqui, até para quem está nos assistindo, o seguinte, a Bíblia fala do período interbíblico, né? Aquele período onde Deus ficou calado, aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus. Deus cessou de falar com o povo, Deus não trazia mais revelação nenhuma, Deus não usava mais profeta nenhum, Deus não tinha mais absolutamente nada para falar para o povo, justamente para mostrar que o lugar onde Deus iria habitar, o lugar onde Deus iria falar com o povo, não era mais dentro do templo. Então hoje tem muitas pessoas tentando mostrar para nós, que o templo é constituído de paredes, de teto, de estacionamento, e na verdade o templo que Deus habita não é esse templo aqui. Porque Deus nunca mandou construir templo. Jesus nunca mandou que fosse construído um templo. Você não vê, depois do advento da ressurreição de Jesus Cristo, você não vê antes, da crucificação dele, ele orientando os seus discípulos a construir templos. A igreja se reunia de casa em casa. O templo aonde Deus habitava, aquela construção que Deus habitava, foram os templos que foram construídos segundo a ordem do próprio Deus. Então hoje as pessoas querem nos levar a um entendimento, a uma linha de raciocínio, de que precisamos do dízimo por causa do templo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o que as pessoas é induzida a pensar? Que a casa do tesouro é onde? É o templo. Na verdade, o templo que Deus habita não é um templo de parede.
A manifestação de Deus hoje não se faz mais dentro de um templo de parede. A manifestação de Deus hoje se faz em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. É em nós que ele habita. A casa do tesouro, que as pessoas acham, sabe, que é um lugar muito fenomenal, eram câmaras que existiam dentro dos templos, e é bom nós explicarmos isso, que não era só dentro do templo do Senhor, onde nós conhecemos o templo de Salomão, aquelas coisas todas, não era só dentro desse templo, dentro de todos os outros templos que existia, de Afrodite, sabe, de qualquer outro, de Dagon, Baal, em todos esses templos haviam a casa do tesouro. Porque assim como o povo de Israel precisava manter o templo e os seus sacerdotes, os outros templos também precisavam das contribuições daquelas pessoas que pertenciam àquela comunidade, para também manter, sabe, a ordem e o exercício do serviço que era prestado ali dentro. Então, em todos os lugares, em todos esses templos, havia a casa do tesouro. Quer ver? Abra comigo lá em Neemias, capítulo de número 10. Aqui não vai falar sobre os outros templos. A Bíblia ela não trata sobre esses assuntos, sobre templos de outros deuses, sobre como funcionava, mas veja o que seria a casa do tesouro. Neemias, capítulo de número 10, versículo de número 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara da casa do tesouro. Então, a casa do tesouro eram câmaras aonde esses dinheiros, deixa eu me corrigir, porque não era dinheiro que o povo entregava, o dízimo era cereais, eram sementes, eram gado, era ovelha, não havia dinheiro, o povo não dava dinheiro na igreja, ou melhor, no templo. O povo trazia, os dízimos eram o fruto da terra, era aquilo que a terra produzia, porque era para o sustento dos sacerdotes e da família dos sacerdotes. Então, eles levavam para a casa do tesouro, que era, que a gente pode até chamar dos cofres dos templos que haviam, não é verdade? Então, nós precisamos compreender essa questão, que o dízimo, sabe, ele nunca foi instituído como dinheiro. Há uma passagem, que agora eu não me recordo muito bem onde ela está, por favor, a gente vai continuar com esses estudos, futuramente eu trago elas, mas até quando um levita saía de um lugar, digamos que ele estivesse morando a 300 quilômetros de Jerusalém, ele teria que ir para Jerusalém oferecer o seu dízimo, entregar o seu dízimo. Ele não tinha como pegar aquilo tudo que ele possuía, gados, ovelhas, sementes, vinhos, azeite, os cereais, levar aquilo nas costas para chegar a entregar no templo. Então, o que a Bíblia diz que ele tinha que fazer? Ele pegava tudo aquilo que ele vendia, que ele possuía, ele vendia, esse dinheiro ele levava para Jerusalém, chegava em Jerusalém, ele comprava tudo quanto ele tinha vendido lá, ele comprava novamente, para poder entregar ao sacerdote. Então, o sacerdote não podia receber dinheiro. O sacerdote recebia apenas o fruto da terra. E as pessoas hoje ficam aí discutindo a respeito desses assuntos, né? E dizendo que não, você tem que dar o seu melhor. Tem pessoas que separam até a melhor nota que ela tira do banco. E, na verdade, o dízimo que hoje nós entregamos, que as pessoas entregam hoje nas igrejas, pensando que elas estão cumprindo um mandamento de Deus, na verdade, ela não está cumprindo o mandamento de Deus. Porque o dízimo foi para o templo de Jerusalém. O dízimo servia para a manutenção do templo de Jerusalém.
Pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois fazer disso prova de mim. Eu vou chegar lá, meu irmão. Eu vou chegar lá, meu querido. Você vai ver o que está escrito em Malaquias 3, 10 e 11. Parece que Malaquias só tem esses 2 versículos com um único capítulo. O capítulo 1 e 2 não existe. Os versículos do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 8 não existe. É só Malaquias 3, 10 e 11. Então nós vamos entender a respeito, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia fala a respeito disso. O dízimo que as pessoas entregam hoje, na verdade, não tem valor nenhum diante de Deus. Não tem absolutamente valor nenhum. As pessoas hoje, elas são manipuladas, elas são, levadas a uma linha de raciocínio, achando que elas estão fazendo algo de grande importância para Deus, cumprindo um grande mandamento, e na verdade elas só estão enchendo os cofres das igrejas. Pastor, Jesus mandou a gente dizimar, pastor. Não foi? Não foi? Jesus mandou? Por que Jesus mandou? Jesus mandou? Jesus mandou? Mandou. Claro que Jesus mandou. Vamos ler lá, Mateus 23. Pastor Daniel, agora eu quero ver o que tu vai me falar a respeito de Mateus 23, porque no Novo Testamento, você está falando que isso não serve mais, né, pastor? Mas no Novo Testamento, Jesus mandou dizimar. Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus. Vamos lá, Mateus 23, versículo 23. Acho que depois de Malaquias 3, esse é o versículo mais conhecido para quem fica ensinando essas mentiras do dízimo. Malaquias 3, versículo 23, que diz, Malaquias 23, não é 3 não, Malaquias 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pronto, pastor. Jesus mandou nós darmos o dízimo. Mateus 23, versículo 23. Está vendo, pastor? Jesus mandou nós darmos o dízimo. No Novo Testamento também fala-se sobre o dízimo. Não é só na lei, pastor, que se fala sobre o dízimo. Não é só no Antigo Pacto que fala sobre o dízimo. Pois bem, então vamos esclarecer uma coisa. Estava falando até isso com o nosso pastor ontem. Um dos grandes problemas da Bíblia é justamente essa divisão dela, de versículos, capítulos e Novo e Velho Testamento. Se ela tivesse ficado somente com essas divisões dos livros, já seria o suficiente para nós. Essa divisão por capítulos, esses subtítulos que existem, isso até ajuda muito. Mas isso é muito tendencioso. Toda a Bíblia, ela é tendenciosa em forçar uma linha de raciocínio. Quando você divide por subtítulos, é como que se as coisas fossem divididas e cada tópico desse que aparece trata sobre um assunto, ele começa e encerra aquele mesmo assunto. Quando que o novo pacto começou? Quando foi que nós podemos dizer que começou o Novo Testamento? Será que foi Mateus, o Novo Testamento? Será que o pacto da nova aliança, ele começou em Mateus? Na verdade, nesse momento aqui, quando Jesus fala assim, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, Jesus ainda estava debaixo da lei. O novo pacto ainda não havia sido consumado. O novo pacto ainda não havia começado. Jesus ainda estava no cumprimento e no complemento da lei. Jesus estava ainda guardando
todos os preceitos. É bom nós frisarmos que a lei ela contém 613 mandamentos. Existe o decálogo, que são os 10 mandamentos, né? Depois ela se divide em preceitos e nos mandamentos que foram criados por Moisés, que se dividem em leis civis e cerimoniais. Entre as leis civis estavam o dízimo, e era um dos preceitos da lei. Pode ler aqui, que o dízimo não faz parte do decálogo, o dízimo não foi instituído por Deus, o dízimo foi instituído por Moisés. O que foi instituído por Deus foi o decálogo, os 10 mandamentos. Depois, Moisés foi instituindo, os preceitos, os mandamentos, para que pudesse colocar, era a legislação do povo de Israel. Você vê no versículo 23, eu vou ler novamente, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados o que? É o decálogo ou os preceitos? Os preceitos, veja bem, os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, eu não tenho que imaginar que essa lei do dízimo, ela faz parte do decálogo e faz parte daquelas leis que foram instituídas por Deus lá no monte, lá no Sinai. As pessoas querem fazer com que a gente chegue a uma linha de raciocínio que ela é contra o que a Bíblia fala. Jesus, nesse momento aqui, ele estava debaixo da lei, ou seja, naquele momento o templo já havia sido destruído? Não. O templo foi destruído 70 anos depois da morte de Cristo. Ainda havia sacerdotes no templo? É claro. Quem foram as pessoas que perseguiam Jesus? Caifás. Quem era Caifás? Era ministro da Educação e Cultura? Não, ele era, naquela época, foi até o sumo sacerdote. As pessoas que estavam ali, essas pessoas estavam inseridas dentro do templo. E como Jesus não veio para criar nenhuma revolução, e não cumpriu os mandamentos, ele veio para criar uma revolução, cumprindo toda a lei, cumprindo todo o mandamento, cumprindo todo o preceito, para que nós não precisássemos mais viver debaixo desses mandamentos mosaicos. Então, ele naquele período, ele falou assim: olha, vocês, escribas, fariseus, e ele chama de hipócritas. Aquele povo estava colocando o dízimo como a coisa mais importante. Eles achavam que somente o fato de dizimar já era o suficiente para estar bem com Deus. Ele fala assim: porque dais o dízimo da hortelã. Olha, eles estavam dizimando. Eles não tinham deixado de dizimar. E Jesus também não mandou eles deixarem de dizimar. Porque estava debaixo da lei. Havia o templo em Jerusalém. Havia os sacerdotes em Jerusalém. Ele diz assim: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes. Ou seja, o mais importante ali não era o dízimo. O mais importante, Jesus quis falar assim: olha, não importa o dízimo que você está dando, se você está negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Jesus deixou bem claro para aquelas pessoas, que o maior valor não estava no que você estava dando, como bens para aquele povo poder comer, bens para aquele povo poder, trocar e manter a sua vida dentro do templo, para que os levitas pudessem manter a sua vida, até porque, como nós falamos no início, eles não tinham parte na herança de Israel, ou seja, eles não podiam trabalhar, eles não podiam plantar, eles não podiam criar. As únicas tarefas dos levitas era o serviço no templo. Então eles tinham que fazer essas coisas. E Jesus
ainda no período da lei. É bom nós frisarmos isso, que os evangelhos, eles não fazem parte do novo pacto, eles apenas narram, isso é apenas uma narrativa dos fatos que aconteceram com Jesus ainda na lei. Jesus estava debaixo da lei, ele veio para cumprir a lei. Paulo fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pode perguntar. Graças e paz a todos que estão aqui, a você que está nos assistindo e nos ouvindo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor. Hoje em dia nós vivemos uma realidade dentro de nossas igrejas, as igrejas aqui no estado, sobre essa questão do dízimo. Por exemplo, se eu não dizimar, hoje nós ouvimos esse tipo de afirmação que somos vítimas do devorador, que vamos sofrer danos na nossa saúde, na nossa família, que a minha família vai sofrer na questão financeira, na saúde física. Isso é constante dentro do nosso meio. E em relação à questão de roubarmos aquilo que é de Deus, o que o senhor poderia nos afirmar sobre isso para esclarecer a nossa dúvida e que o povo de casa, eles entendam acerca disso? Amém. Primeiramente, não existe ladrão, porque a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Abra comigo em Malaquias. Vamos lá para Malaquias, então. Vamos pegar aqui Malaquias. Agora você vai começar a entender a respeito. E não fique chocado com o que eu vou falar agora, você que me assiste. Vamos falar a respeito da mentira do dízimo. Esse sofisma que as pessoas têm tentado implantar e têm conseguido, fazer com que isso venha se perpetuando, mas nós, não estamos mais debaixo de um sistema religioso. O Ministério Bereia, ele rompeu com a religiosidade. Nós não temos compromisso nenhum com o legalismo, nós não temos compromisso nenhum com políticos, nós estamos aqui não é para nós enchermos os nossos bolsos. E antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar bem claro para você que nos assiste, que o Ministério Bereia, ele não arrecada dízimos. Aqui nós não praticamos o dízimos. E eu sou um pastor. Aqui do meu lado tem um outro pastor. E nós rompemos com o sistema religioso. Mas vamos ler o que a palavra de Deus diz a respeito de Malaquias 3:10, a respeito dessa mentira do dízimo. Vamos a partir do versículo 1 de Malaquias 3, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa ou sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunhas velozes contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente.
e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito dos estrangeiros, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, vamos parar por aqui. Já dá para a gente ter uma noção muito bacana a respeito daquilo que nós iremos tratar nessa noite. Malaquias 3, ele não fala para Israel. Malaquias 3 não está falando para aquelas pessoas que estavam indo até o templo, entregando as suas ofertas, levando os seus sacrifícios. Ela fala sobre os sacerdotes. Todas as vezes que nós lermos na Bíblia, Israel, ou e tu, ó Israel, está falando de todo Israel, da nação de Israel. Quando a gente ouvir falar, e tu, ó Jacó, e vós de Jacó, está falando dos sacerdotes. Aqui, Malaquias 3 está falando sobre os sacerdotes. E havia algo muito errado dentro do templo, por isso Malaquias se levantou para profetizar a respeito do que estava acontecendo dentro do templo em Jerusalém. Vamos começar agora, esmiuçar isso aqui a partir do versículo de número 1. Porque eu envio o mensageiro para preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, e o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor. Então Deus iria mandar o anjo do concerto, Deus iria trazer àquele lugar alguém a quem o povo estava buscando, a quem o povo estava almejando, a quem o povo estava ansiando. Deus iria fazer dentro de Jerusalém, dentro do templo do Senhor, um concerto, porque ali havia coisas erradas acontecendo. Ali havia coisas terríveis sendo praticadas, assim como hoje existem coisas terríveis sendo praticadas dentro daquilo que nós chamamos de templo. Você pode postar no YouTube, hoje mesmo eu postei inúmeras vezes isso, um pastor de renome, sabe, conhecido em vários países do mundo, no Brasil, ele está na mídia há décadas. Ele simplesmente se levanta e pede para que as pessoas aquelas pessoas que pagam aluguel, que ele dê o mês do aluguel para ele como oferta, para que Deus possa, sabe, fazer com que essa pessoa deixe de pagar aluguel e tenha casa própria. E ele ainda barganha, ele diz que pode dividir em parcelas. E quem não tem nada para dar, quem mora de favor na casa dos outros, para pegar o referente a um salário mínimo, aí já não é mais o dízimo, ele está pedindo trízimo, para tirar 30%.
daquilo que corresponde a um salário mínimo e dá parcelado por fé, um ato de fé, um ato profético. Você pode buscar isso no YouTube que você vai achar isso. Você quer achar? Digita-se no seu YouTube aí. Pastor pede salário como oferta. Você vai ver de quem que eu estou falando. Então, assim como hoje existem esses águias espirituais que ficam roubando o dinheiro do povo, que ficam iludindo as pessoas, ali, naquele momento, havia algo muito estranho acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Versículo 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Qual a finalidade do fogo? Purificar. Qual a finalidade do sabão? Lavar. Havia algo impuro sendo praticado dentro do templo em Jerusalém. Havia algo de muito sujo sendo praticado dentro do templo de Jerusalém. Deus iria mandar o fogo para que ele pudesse esmiuçar, para que ele pudesse derreter. O ouro, quando você tira ele da terra, quando você extrai ele é uma pedra bruta e ele é sujo, ele tem impurezas no meio dele. Se você não derreter ele com calor, um fogo muito alto, ele não tem o mesmo valor. Ele se torna, sem valor algum, porque ele ainda é uma pedra bruta. É um mineral, é um minério sujo. E Malaquias está falando sobre o fogo. Versículo 3: assentar-se-á e como derretedor purificará a prata. Purificará quem? Os filhos de quem estava sujo em Israel. A quem que Deus iria purificar? O Israel ou Jacó? Deus iria purificar Jacó, os levitas, os sacerdotes. A sujeira não estava na nação. A nação estava contribuindo. A nação estava levando os seus dízimos para o templo. A nação estava pegando, tudo aquilo que a terra produzia, tudo aquilo que a lei estipulava. A nação estava levando. Porque senão, Deus estaria chamando a atenção de toda Israel. Meu amado, você que me assiste, abra os olhos para essa verdade. Estamos falando sobre Levi que vai ser purificado. Os levitas estarão sendo purificados. Versículo 3, novamente. E assentar-se-á como derretedor, e purificará a prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor o quê? Justas ofertas. Por que que os levitas iriam trazer justas ofertas? Porque eles tiravam o dízimo dos dízimos e eles ofertavam isso a Deus. Ou seja, eles tiravam o sustento deles com os dízimos que as outras tribos, que Benjamim, de Manassés, levavam. Eles tiravam o consumo para eles, para a família deles. E importante frisar que eles tinham que ter responsabilidade com as viúvas, com os órfãos, com os estrangeiros, com os deficientes. Era com esse dízimo que os sacerdotes, que os levitas faziam todo esse serviço que hoje nós conhecemos como serviço social. Seria a previdência social de Jerusalém naquela época. Pode, filho, por favor. Eu só aproveitar essa deixa para confirmar o que o senhor está falando, porque a gente começa como o senhor disse mesmo, a gente acaba usando os subtítulos da Bíblia, os livros divididos, e não conseguimos entender um contexto.
E texto sem contexto é sempre um pretexto para alguma heresia. Olha para quem Deus está se referindo em Malaquias. Se a gente pegar em ler Malaquias 1, capítulo 1, rapidamente. Malaquias capítulo 1, não sei se você ia passar por lá. Capítulo 1, só o versículo 6 e 7. Olha o que é que Deus está falando. O filho honrará o pai, e o servo, o seu senhor. E eu sou o pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que te desprezamos nós o teu nome? Olha o 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e me dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezíveis. Deus estava requerendo deles o temor de um pai. Por isso que ele começa até como um sarcasmo, nós podemos levar. Ele diz, o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Os sacerdotes pararam de honrar o Senhor com isso. E todo o livro de Malaquias, ele é um livro referido aos sacerdotes. É o puxão de orelha, é a refinaria que iria purificar novamente o que estava errado. Amém. Voltando aqui, versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem as viúvas e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós poderíamos parar por aqui. Suelen, não seria nem mais necessário nós entrarmos em Malaquias 3, tá? Falar sobre o devorador. Já seria o bastante para que você que tem sido chamado de ladrão, você que tem sido amedrontado, pressionado a trazer, sabe, a ter que dizimar, porque é do Senhor, do Senhor, do Senhor. A Bíblia está mostrando aqui que o dízimo não era para o Senhor, o dízimo era para os sacerdotes. Era para a manutenção do templo, para que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, eles pudessem ser amparados. Deus nunca requereu dinheiro, bens, alimentação. Deus nunca, o dízimo não é para o Senhor, o dízimo era para os sacerdotes. E eles sim faziam a administração e oferecia sacrifícios a Deus. E como o nosso pastor leu, até o que eles estavam oferecendo a Deus, ou seja, uma tribo vinha e trazia pão. Aí eles, o que eles faziam? Pegavam o pão velho, né? Imagina você comendo um pão de forma aí com 10 anos de vencimento já. Imagina, bolô puro. Bactéria pura. Aí você pega aquilo e oferece aquilo no altar de Deus. Ou seja, estava oferecendo aquilo para o Senhor, porque aquele pão que era para ser direcionado aos pobres, às viúvas, os estrangeiros, as outras, não estavam chegando para eles. Eles não estavam acumulando, sabe, aquilo que era para ser distribuído, e não estava sendo distribuído. Versículo 6. Você está começando a entender a respeito da sua pergunta, tá, filho? Então tá bom. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu vou, sim, abrir um pouco mais essa leitura para você aqui e vou ler de uma maneira que deveria estar escrito. Mas, infelizmente, os escribas, né, na hora da tradução, eles acharam melhor fazer assim, fica mais fácil para te manipular. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó sacerdotes, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais,
vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, e tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles não estavam querendo entender. Deus estava falando para eles, vocês estão agindo errado dentro do santuário. Vocês estão fazendo coisas erradas. Desde o início lá dos nossos pais, quando nós começamos, lá naquele primeiro tabernáculo, quando vocês começaram a fazer, desde lá vocês estão fazendo coisa errada, e eu quero que vocês, voltem para mim. Mas em que nós temos errado, Senhor? Olha o cinismo dos sacerdotes. E você é chamado de ladrão. Nós éramos chamados de ladrão. Nós éramos enquadrados, porque nós não estávamos fazendo o que era para ser feito. Na verdade, nós estávamos fazendo o que era para ser feito, sim. Versículo de número 8. Olha, isso aqui é uma afronta à igreja. Primeiro, olha só, vamos estabelecer regras aqui. Qual foi o dia que a igreja do Senhor Jesus Cristo, estou falando o povo de Israel não, meu irmão. O povo de Israel é uma coisa, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma outra história. Qual foi o dia que a igreja esteve aqui nesse templo para oferecer sacrifícios a Deus? Qual foi o dia que a igreja esteve aqui para poder levar, os seus dízimos aos sacerdotes? A igreja não participou disso. Aí, versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Mas Deus está falando com quem aqui? Malaquias estava falando isso para quem? Para Israel ou para Jacó? Quem estava roubando a Deus? Era Israel ou era Jacó? Era a nação de Israel ou eram os sacerdotes que estavam roubando? Os sacerdotes estavam roubando a Deus. Versículo de número 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí entra Israel, não entra? Mas entra como? Aquele que está sendo roubado. Roubais, olha só, vamos ler. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus estava mandando fazer o quê? Recolher todo o dízimo para os cofres. Não estava mandando o templo e as câmaras. O templo, aonde se oferecia, aonde Israel era limitado. Israel não podia chegar lá dentro. Israel não podia oferecer sacrifícios. Israel não podia, ele pegava o seu sacrifício, colocava na mão de um sacerdote, o sacerdote ia lá, imolava o sacrifício, se não fosse um animal, mas era de cereais, era de outras coisas, que o povo, de acordo com a sua posse, eles ofereciam. Então, e Deus falou assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, a casa de Deus estava sem mantimento. Ou seja, os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os aleijados, estavam sem mantimento. Não havia mantimento na casa de Deus. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
E se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, agora eu quero que você me explique aí que negócio é esse do devorador. O grande problema de Malaquias, a grande ameaça de Malaquias, sabe? O ápice desse versículo, desses 2 versículos, está na figura do devorador. Você que me assiste aí, responda para você mesmo. Quem é o devorador? Você já respondeu? Você está errado. Não é Satanás. Pastor, a vida toda eu escutei o meu pastor falando que o devorador é o diabo. Não é verdade? Que o diabo vai, sabe, ele vai entrar na nossa casa. Se eu não dizimar ao Senhor, o dízimo ao Senhor, ele não vai repreender, porque ele está retendo o diabo. Olha, irmãos, aqui na nossa cidade, em Paracambi, eu conheço um homem que hoje ele é pastor, e ele chegou a dizer, uma determinada época, que quem não dizimasse, iria perder a própria salvação que Jesus havia concebido para ele. Que o dízimo, ele era tão importante, que ele era a válvula mantedora da salvação. Existem pessoas que dizem que se você não der o dízimo, você vai empobrecer, você vai adoecer, o teu carro vai furar o pneu, sabe, você vai ficar doente, a tua filha vai adoecer, você vai perder o emprego. Enfim, tudo cai na conta do devorador. Mas quem é o devorador? Mas vamos ler isso aqui de novo. Depois eu vou te explicar, para você entender que bicho é esse. Você vai entender que bicho é esse chamado devorador. Será que é o diabo mesmo? Ou será que isso aí foi algo que foi, sabe, engendrado aqui para poder tirar o seu dinheiro? Para fazer com que os pastores, sabe, viajassem de avião para cima e para baixo, para que as igrejas hoje se tornassem verdadeiras catedrais com ar-condicionado. Pastores ganham 30, 40, 50 mil reais de salário, 100 mil reais de salário por mês. Homens, sabe, que têm aras, cavalos e mais cavalos de raça. Tem um aí, sabe, que o cavalo mais barato do Aras desse cara, rapaz, eu vi a reportagem, isso quando ele foi preso. Isso é uma vergonha para nós falar uma coisa dessa, mas é a realidade. Lá naquela época as pessoas também estavam roubando a Deus, sabe? Custava somente uma bagatelazinha de 230 mil reais, um dos cavalos que ele havia no Aras. Para que um pastor quer Aras? Para que um apóstolo quer Aras? Há pouco tempo aí nós vimos uma reportagem de um pastor que comprou 2 fazendas. Sabe? 2. Para que aquela fazenda? Vai ser revertido isso para quem? Não sei quantas mil cabeças de boi lá, engordando. Bom, vamos pensar assim, ele estava pensando em no final do ano fazer um churrasco para a igreja. Então ele estava criando o boi, né, para no final do ano fazer um churrasco para a igreja. E a filmadora dele, a rede de televisão, para que isso? São os nossos dízimos, irmãos. Sabe? São as nossas ofertas. É o devorador. Nós ficamos com medo desse bicho e a gente acaba fazendo coisas que não é para nós fazermos. Trazei todos os dízimos
na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Janela do céu. Pastor, fala para nós, o que é janela dos céus? O que seria a janela dos céus? É óbvio que seria uma grande chuva mandada. A gente sabe que as grandes enchentes, grandes secas, as pessoas que mais pedem é: Deus, abre as janelas, porque eu preciso de água. E nada mais do que grandes chuvas. Vamos continuar vendo isso aqui. Se eu não vos abrir as janelas do céu, ou seja, mandar chuva sobre vós sem medidas, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Eu fico imaginando o diabo comendo o fruto da terra. Eu fico imaginando o diabo comendo a vossa vide no campo. Eu fico imaginando o diabo, sabe, indo para lá e comendo o cereal, o trigo, comendo as azeitonas que eram utilizadas, que são utilizadas até hoje para produzir o azeite, que é um alimento extremamente importante, sabe, na dieta do povo de Israel. Esse devorador aqui, meu irmão, é o gafanhoto. Isso aqui não está falando sobre diabo coisa nenhuma. Esse devorador não é o demônio. Eu vou te mostrar por mais vezes, por mais passagens na Bíblia Sagrada, que que a própria Bíblia retrata outras passagens sobre esse mesmo devorador consumindo o fruto da terra. Pode falar, meu irmão. Eu parei para imaginar agora o diabo metendo a mão na sua carteira e tirando R$5, R$10. Fico imaginando quando você está à noite dormindo e ele vai lá, pega as carteiras escondidas, bota no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma posição, e ele fez sumir o dinheiro da sua carteira. Ou então quando você vai no mercado para tentar comprar um arroz que está mais barato, ele foi lá rapidinho lá no CPD, é o lugar onde a gente troca os preços, né? Foi lá, aumentou o arroz só para você comprar. Quando você acabar de comprar, ele troca o preço de novo. É justamente isso. Vamos aprender mais aí. Glória a Deus. É hilário, mas é trágico, porque as pessoas têm sido levadas a uma linha de raciocínio, sabe, que Deus, o Deus que nós servimos, ele é tão apegado ao dinheiro, ele é tão ganancioso, ele é tão suvino, que se você não der o dinheiro para ele, porque veja bem, os pastores não dizem que o dinheiro é para os pastores, ele diz que o dízimo é de quem? Do Senhor. Eles são tão cara de pau, que eles são, sabe, eles têm a coragem de falar o seguinte para a igreja: irmão, você pega o seu dízimo e entrega para Deus. Se o pastor roubar, se o pastor fizer qualquer coisa, é problema dele com Deus. Ou seja, ele já começa a arrumar um argumento para se defender. Ou então, irmão, vamos trocar isso aqui a miúde. Porque quando eu chegar aqui com a minha Cherokee, com a minha Hilux, sabe, com o meu Mac, você, não discuta comigo, discuta com Deus, porque eu vou prestar conta com Deus. Olha só, quantas pessoas nós conhecemos, você talvez seja uma dessas pessoas. Você está dizimando a 10, 20, 30 durante toda a sua vida. Você dizima. Você vai para a igreja, às vezes, a pé. Você, às vezes, vai para a igreja quando você consegue, de ônibus. O teu pastor tem o quê? E ele dizimou. Aí, você chega no domingo, pastor, tem lá um bife zoiudo para você comer, em cima do seu prato. Você deu o teu dízimo.
E o pastor está lá na churrascaria, lá comendo uma picanha. Por que que Deus não te levou para comer uma picanha junto com o teu pastor? Por que que você não tem o teu carro? Se você está sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por que que Deus é tão egoísta que Ele pensa só nele? Deus é tão, sabe, ganancioso com o dinheiro que Ele quer só para Ele, que se você não dizimar, Ele ainda vira as costas para você e manda o diabo fazer o que quiser contigo. Ele fala assim, ó, esse aí, ó, é caloteiro. Vai lá, diabo. O diabo é o cobrador de Deus. Já viu os agiotas? Agiota tem os caras que vão lá cobrar eles. Aí se tu pega lá e não paga, o juro pelo menos jura que é 10%, o que o cara faz? Manda o cara lá cobrar lá, ó. Aí vai cobrar, sabe o que ele te faz? Ele te mete o porrete na cabeça, o cobrador. O mesmo que o devorador faz. Não é? Porque aí Deus não repreende o devorador vai lá na tua casa e te, ó, chama no porrete, irmão, e pau na cabeça, e você começa, grande a fúria, meu Deus do céu, aí começa a arrumar uma porção de problema. É fúria, é tribulação, é moeda, é tudo mais. E só vou te fazer uma outra perguntinha. Nesses anos todos que você dizima, você nunca mais ficou gripado? Você nunca mais ficou resfriado? Você nunca mais teve problemas? Teu marido não ficou desempregado? Você não ficou desempregado? Teu marido foi embora? Ah, mas e o dízimo? Irmãos, eu vou te mostrar que bicho é esse. O devorador são gafanhotos. Eu sei que é um tema meio diferente de se falar, porque nós estamos acostumados a ouvir palavras sobre o próprio dízimo dessa maneira, com verdade. Mas então nós poderíamos dizer que Satanás é o cão de Deus que fica guardado esperando para ser solto. É o pitbull de Deus. É o pitbull de Deus. Mas a questão sobre o diabo, eu vou colocar até como uma pergunta, seria o caso de quando nós colocamos o dízimo acima de qualquer outra coisa, quando nós reconhecemos o dízimo como algo vindo de Deus para nossas vidas hoje, a gente deixa uma parte da nossa mentalidade para entregar justamente o nosso dinheiro. Quando a gente deixa de pensar e entrega o dízimo como se fosse a prioridade, porque se você parar para analisar o que nós fazemos hoje, o que a igreja de Deus faz hoje, por isso que eu coloco como nós, é pensar no dízimo já. Porque quando o mês está entrando, a primeira coisa que eu preciso pensar é no meu dízimo. Porque o meu dízimo, ele me faz uma pessoa importante. Não só para Deus, mas como homem. Por quê? Porque se eu deixar de entregar o meu dízimo, eu não vou poder cantar. Se eu deixar de entregar o meu dízimo, eu não vou poder fazer aquela peça que ia ser feita. Se eu deixar de entregar o meu dízimo, sabe, eu não vou poder tomar a ceia do Senhor. E ainda mais, eu vou ter que esperar um cão na minha casa, que é Satanás. Porque a aparência que dá é que Satanás é esse cão de Deus que está guardado lá para ir na sua casa. Sabe? Para chocar você. Mas já percebeu que o cão de Deus nunca vai na casa do seu pastor? Já parou a perceber que, sabe, a repreensão de Deus nunca vem na casa dos nossos líderes? Por que será? Eu conheço pastores que eles não dizimam. E sabe por que eles não dizimam? Porque eles dizem que eles são os sacerdotes. E os sacerdotes só recebem os dízimos e eles não dizimam. Depois eu vou te mostrar algo sobre ser levita, ser sacerdote do templo. Aquele templo que as pessoas pensam que ainda existe. As pessoas pensam que o templo de Jerusalém é a igreja. As pessoas pensam que os judeus somos nós, os gentios. As pessoas pensam que Jesus é Moisés. As pessoas pensam que a sã doutrina são os preceitos da lei. E são coisas distintas. São coisas
bem diferentes. São coisas que não tem como nós tentarmos modificar. Êxodo capítulo de número 10. Vamos lá. Vamos ver o devorador agindo em Êxodo. Êxodo capítulo de número 10. Êxodo capítulo de número 10, versículo 19. Aconteceu isso dentro das pragas que Moisés mandou, né, sobre o Egito, quando Deus mandou que ele desse aquelas ordens. Êxodo capítulo de número 10, versículo 19, que diz assim: Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Você vai começar a entender aqui a respeito, sabe, desses gafanhotos, dessas coisas que aconteceram. E quando a gente leu lá em Malaquias 3,10 que ele repreenderia o devorador, e que ele abriria as janelas dos céus e que derramaria uma bênção sobre nós sem medida, e que por nossa causa ele, sabe, iria reter essa ação durante várias vezes com o povo de Israel. Nós vamos ler mais sobre isso. Eu te mostrei aqui em Êxodo, para a gente poder ver que isso já era algo utilizado por Deus desde os primórdios, desde antes da saída do Egito. O povo já estava habituado a ter esse contato com as pragas que Deus mandava sobre Israel e sobre aquilo que Deus queria fazer com a vida deles. Então, Deus, ele sempre fazia com que essas pragas vinham quando havia desobediência. Joel, capítulo de número 1. Vamos lá, Joel, capítulo de número 1. Os profetas menores, até hoje à tarde estava aqui. Joel, capítulo de número 1. Joel 1, aqui. Nesse período que o profeta estava narrando sobre esses fatos, havia uma seca muito grande, havia um problema muito grande, sabe, em Jerusalém, em Israel. E no capítulo 1, no versículo 4, ele fala assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto satânico. É isso que está escrito? Que gafanhoto é esse? Gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, o mesmo gafanhoto devorador de Malaquias, que ele diz que por vossa causa eu repreenderei o devorador, que é um gafanhoto, que é uma locusta. Às vezes você não vai achar a palavra gafanhoto, né? Gafanhoto é uma palavra comum. O nome científico para os gafanhotos são locustas. Então você talvez na sua versão esteja escrito locusta, que é o mesmo que gafanhoto. E aqui nós estamos vendo vários tipos. Infelizmente nós não possuímos data show, até porque nós não cobramos disso, né? Então a gente não tem dinheiro para poder fazer muitas coisas. Senão eu iria te mostrar todos esses gafanhotos. Olha, eu ia te mostrar o cortador, eu ia te mostrar o migrador, eu ia te mostrar o devorador e o destruidor. Mas o devorador que Malaquias fala, esse devorador, esse bicho tinha uma fome, rapaz. Ele pegava nas plantinhas, nos pés de milho,
nos pés de trigo, e ele comia absolutamente tudo. E não vinha um ou dois, não, eram nuvens, como aconteceu lá no Egito. Aquela nuvem de gafanhoto, eram nuvens que vinham sobre Israel para poder devorar o fruto da vossa terra. O fruto da terra ali era consumido por isso. Olha só, versículo 22 do capítulo 2 de Joel. Vamos ler a partir do versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto verdecerão. Ou seja, se o pasto ia ficar verde novamente, eu acho que o devorador, que o diabo, não ia comer capim. Ele não é tão esperto assim, Satanás, mas ele não é burro, não é animal de carga. O diabo não come capim. Os pastos verdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a janela dos céus. Ele abrindo novamente as janelas do céu. Ele vos dará a chuva e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigos, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei a vós outros. Ele diz que esses gafanhotos é o grande exército de Deus, que ia para fazer o quê? Justiça. Quando o povo estava errado, ele fazia justiça. Ali quem estava errado em Malaquias, quem era? Eram os sacerdotes. E o povo sabia que os sacerdotes estavam errados. E o povo estava sendo penalizado por causa dos sacerdotes. A tribo de Levi. Hoje, como eu falei, existem muitas pessoas que elas não dão mais dízimo. Muitos pastores que não dão dízimo, aliás. Porque eles dizem que eles são sacerdotes. Eles se esquecem que o sacerdócio levítico não existe mais. Que o templo de Israel não existe mais. Irmãos, os judeus, eles não dizimam mais. Porque o dízimo era para a manutenção do templo. O dízimo era para os sacerdotes que estavam trabalhando dentro do templo. Quando o templo foi destruído, o povo parou de dizimar. Assim como o povo havia parado de dizimar quando o templo foi destruído pela primeira vez. E quando Neemias foi reconstruir o templo, aí ele convocou toda a nação novamente para voltar a trazer os seus dízimos, as suas ofertas, para a reconstrução do templo. Interessante nós frisarmos isso, que chega um momento que Deus até manda com que essas ofertas parem. Eu vou tentar, se não me engano, está aqui em Deuteronômio. Eu vou de cabeça agora, eu acho que eu não me lembro onde está essa passagem. Pastor, já te passei ela, não já? Quando Deus manda o povo parar de ofertar. Êxodo 28, se não me engano. É isso? Oi? Êxodo 38, é isso mesmo, irmão, obrigado. Êxodo 36. Êxodo 36. Para você ver como é que essa questão de oferta, como que o povo é induzido, aliás, como o povo é induzido ao erro. Até as ofertas para a construção do templo tinham um limite. Êxodo 36. Abra sua Bíblia, você que está me assistindo por esse vídeo. Êxodo 36, a partir do versículo 6. Então Moisés
Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era o suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava, ou seja, e ainda passava. Hoje a gente fala assim: vamos fazer uma campanha para comprar ventiladores? Vamos, todo mundo querendo tomar um ventinho. Aí, vai lá comprar ventiladores. Aí um dá 100, precisa de comprar 4 ventiladores. Aí um dá 100, um dá 50, outro dá 10. Os ventiladores que nós compramos aqui, eles ficaram num preço muito bacana, sabe? Mas eles não chegaram a R$500, esses 4 ventiladores que nós compramos para a parede. Mas se arrecadar R$2.000, não tem importância. É para a obra. Se passar do valor, não tem importância. Pode dar, quanto mais se ofertar, melhor, sabe? A generosidade, aí começa a falar que o povo é generoso. Existe hoje no meio aí um negócio chamado de evangelho da prosperidade. Eu acho que esse raio de evangelho da prosperidade, que é o devorador, que é o demônio, que as pessoas estão entendendo lá em Malaquias. Porque esse negócio, porque isso não pode ser chamado de evangelho da prosperidade. Na verdade, eu falei esse nome para você poder compreender. Eu costumo chamar de teoria da prosperidade. Porque leva com que os seus líderes esqueçam de pregar a Bíblia, esqueçam de falar sobre salvação, esqueçam de falar sobre a cruz, esqueçam de falar sobre a remissão de pecados, e é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nunca basta, nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Você sempre tem que possuir, 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 possuir. E você nunca tem, porque você sempre está dando mais do que você possui, mais daquilo que você tem. Então, essa questão, ela tem que ser encarada com muita responsabilidade, porque essa teoria, esse evangelho da prosperidade, isso é um câncer no meio da igreja. Isso é um mal que foi gerado e distorce todo o conhecimento que o povo de Deus poderia absorver dentro dos preceitos da palavra de Deus, e não absorvem porque ficam presos a essas questões. Então aqui, quando havia necessidade de arrecadar ofertas para que as coisas pudessem acontecer, quando chegou o limite, quando eles perceberam que já era mais do que o suficiente, o que Moisés falou? Para de trazer oferta. Não quero mais que ninguém trabalhe, não quero que ninguém mais faça nada, porque nós já temos o suficiente para terminar a obra que nós começamos e ainda ultrapassou aquilo que nós precisávamos. Moisés não queria andar de Cherokee não, meu amigo. Moisés não queria comprar avião para ficar de um lado para o outro, não. Moisés, ele sabia o que ele precisava fazer. Moisés queria um camelo 4x4, tração nas 4 patas. Vamos lá, Hebreus. Gostei do camelo do ano. Foi boa, mais uma que eu aprendi. Hebreus, capítulo de número 7. Como nós já falamos, Abraão deu dízimo dos seus despojos a Melquisedeque. Só que essa questão hoje de nós sermos levitas, né? Nós somos levitas da casa do Senhor. Será que realmente nós podemos utilizar esses preceitos, esses nomes? Será que ainda hoje existem levitas no seio da igreja? Será que esse sacerdócio ainda permanece? Será que o pastor que não dizima porque ele é sacerdote da tribo de Levi? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Isso abre, um parâmetro tremendo para que a gente possa até entender sobre a questão dos dízimos que era entregue
A tribo de Levi. Eu ia pegar aqui do versículo 11, do capítulo 7, mas vamos pegar aqui do capítulo do versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Veja que Abraão não dava dízimo do que ele possuía. Abraão dava dízimo dos despojos, aquilo que ele tirava das guerras. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes concebido a Abraão. Entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente que é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aqui é diferente. Aqui é o superior que é abençoado pelo inferior. É o pastor que recebe o dinheiro. É o pastor que compra o carro. É o pastor que tem a casa. Hoje, além dos dízimos, a gente vai entrar nesse assunto no próximo vídeo nosso. A gente tem até agora as novas das arrecadações, que são as primícias, né? Você tem os dízimos, você tem as ofertas alçadas e as primícias. As primícias é o que? Você pega um dia do teu salário, entrega direto na mão do pastor. Ora, contrariando isso aqui, versículo 7, evidentemente e fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aqui é diferente. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, mas são homens que recebem dízimo? Não é o dízimo do Senhor? O dízimo não é para o eterno? Você está entendendo, meu irmão? Você está compreendendo como é que as coisas são manipuladas e a gente nem percebe isso? Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, quem se testifica que vive. E assim por dizer, também Levi, que recebeu dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo uma vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior aliança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, a qual nos chegamos a Deus. Vamos esmiuçar isso aqui agora? Vamos. Portanto, se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão.
aqui nós estamos falando sobre dois sacerdotes. Aquele que fazia o serviço sagrado na lei, aquele que apresentava a lei, aquele que cumpria e que recebia os dízimos, que aqueles que estavam fraudando o templo, aqueles que estavam sendo, corrigidos por Deus, e nesse mesmo instante estava se constituindo um outro sacerdócio. Então, hoje nós imaginarmos que nós somos levitas, somos sacerdotes levitas na casa de Deus, que nós temos um sacerdócio ainda, que nós cumprimos um sacerdócio aqui, nós precisamos definir que sacerdócio é esse, segundo que linhagem de sacerdotes é essa que nós estamos nos posicionando. Para você, meu amigo pastor, que talvez esteja me assistindo por esse vídeo, olha, você para com essa mania de dizer que você é sacerdote, segundo a ordem de Levi. Para com isso. Para de manipular, as pessoas. Para de tentar dizer para os membros do ministério que você preside, que você, tem uma unção maior, que você tem um poder maior, que você é o super crente do seu ministério. Você não pertence à tribo de Levi. Primeiro, que você não é judeu. Segundo, que se você fosse judeu, a tribo de Levi hoje, ela não é mais a tribo que oferece os sacrifícios, o serviço sagrado. Então, vamos fincar estacas aqui a partir de agora. Vamos estipular, aquilo que a Bíblia diz. Vamos sair desse legalismo, vamos romper com esse judaísmo que está sendo plantado dentro do sistema, gentílico de fé. Paulo se revoltou contra isso, quando ele viu Pedro, quando ele viu outras pessoas que estavam se intrometendo no meio do povo de Deus, do povo gentil, para poder estipular normas, regras da lei. Nós, precisamos entender que o sacerdócio que existe hoje, nós cansamos de cantar, nós cantamos, nós falamos, que o Jesus é o leão da tribo de Judá. Tribo essa, no versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Ou seja, aqueles preceitos da lei mudaram. Eu não estou falando do decálogo. Os preceitos da lei, aquelas leis mosaicas, mudaram. A lei do dízimo e das ofertas, houve mudança. Você não vê em momento algum os apóstolos, arrecadando dízimos, até porque se eles fossem pegar dízimos para dar, eles estariam ultrajando o pacto da graça de Deus. Eles estariam dizendo que Jesus não é o sacerdote perpétuo, porque eles estariam pegando dízimo e levando para quem? Para os sacerdotes, os mesmos que condenaram Jesus, os mesmos que perseguiram Jesus, os mesmos, que levantaram falso contra Jesus, os mesmos que deram 30 moedas na mão de Judas para poder trair Jesus Cristo. Eles estariam levando os dízimos para esses sacerdotes, para esses sumos sacerdotes. Houve mudança na lei. Vamos ler mais. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Isto ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdócio. Aí vamos voltar lá. Melquisedeque, ele era rei e ele era sacerdote. O rei de Israel poderia receber dízimo? Não. Era só os sacerdotes. Mas, naquela época, Salém ainda não tinha se tornado a Jerusalém. A mesma Jerusalém. As pessoas tentam falar assim, mas Abraão deu dízimo antes da lei. Antes da lei, aquele lugar não era Jerusalém. Se tornou depois. Mais tarde.
Ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Assim como Jesus é rei, a Bíblia diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele é o nosso sacerdote perpétuo. Por isso que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Nós precisamos aprender essas coisas. Nós precisamos parar de sermos enganados por esses guias espirituais que existem, esses lobos vorazes, esses águias que ficam, comendo, esses lobos que comem as ovelhas, esses falsos profetas. Muitos realmente não sabem isso aqui, muitos não conhecem isso aqui, eles apenas repetem o que eles aprenderam, eles não são ensinados a questionar, eles só são ensinados a concordar. Aqui, graças a Deus, no Ministério Bereia, nós temos a liberdade de aprender e questionar e tirar dúvidas, de ter as nossas dúvidas esclarecidas, e se não for o suficiente, mais ainda até nós entendermos aquilo que a Bíblia está falando. Eu sei que talvez para você é muito difícil, chegar agora no seu próximo pagamento e não tirar o dízimo, porque talvez você vai ter medo do devorador. Eu quero te dizer mais uma vez que o devorador não é Satanás. Ele é um gafanhoto que Deus mandava para poder punir o povo quando estava errado. Com maldição sois amaldiçoados. Hoje, no pacto da graça de Deus, nós estamos debaixo da maldição ou debaixo da bênção? Nós estamos debaixo da bênção. Mudou o sacerdócio. Nós não somos mais, nós não oferecemos mais. Quando nós oferecemos sacrifícios de lábios, quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, nós não apresentamos mais a nenhum sacerdote da tribo de Levi, segundo a linhagem de Arão. Nós apresentamos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Jesus Cristo, um sacerdote, segundo a tribo que foi nascido, que veio da tribo de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio, e era uma das menores tribos de Israel. Nós precisamos entender isso, aprender essas coisas, fincar estacas, sabendo que, não existe, isso é mentira, isso é engano. Meu amado, desperta para a vida. A Bíblia fala assim: desperta tu que dormes, tire as suas conclusões. Estamos aqui na rua São João, número 80, no Guarajuba. Ainda está com dúvida? Nos procure, nós vamos conversar com você. Você tem algum versículo que você não está entendendo ele, alguma coisa que você não está compreendendo? Nos procure, nós vamos conversar com você. Olha quantas pessoas me procuram e dizem assim: eu não posso, o meu pastor não vai saber me responder isso. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou o único pastor que ensina isso. Existem muitos pastores que ensinam as mesmas coisas que eu estou ensinando para você. O problema é que nós somos deixados à margem dessa sociedade evangélica fragmentada. Nós somos considerados seitas porque, nós nos levantamos para falar a verdade, assim como Jesus era considerado, assim como os sacerdotes que perseguiram Jesus. Os sacerdotes que existem hoje, os da tribo de Levi que existe hoje por aí, não sei como eles conseguem ser da tribo de Levi. Olha, tenha paz no seu coração. Pastor, como que a igreja consegue se manter? Paulo diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Quantos por cento, pastor? Cada um
contribua segundo tiver proposto no seu coração. Na verdade, tudo movimenta a base de dinheiro. Esse ventilador, quando nós ligamos ele está consumindo energia elétrica. Essas lâmpadas que estão acesas, elas estão consumindo energia elétrica. O som que está ligado está consumindo energia elétrica. Isso é dinheiro. Nós precisamos dessas ofertas. A igreja, ela fazia as coletas das ofertas para que mandasse para aquelas pessoas que estavam necessitadas, para suprir as necessidades dos santos. Hoje, meu irmão, hoje não existe um percentual. Você não escuta esses águias espirituais falando para você dar uma oferta, o seu dízimo de 1%. Você já viu eles falarem isso? Eles pedem 30%, 20%, pede para você dar seu tudo. Menos do que isso, menos de 10% é pecado. Menos de 10% é pecado. Quando no novo pacto, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, segundo as suas posses, segundo aquilo que eles podiam fazer. Existem lugares que, na verdade, não podem ser considerados como igrejas evangélicas. Tem que ser considerado como sinagoga de Satanás, onde rouba o trono de Deus, onde o trono não pertence ao Senhor, o trono pertence ao homem, aonde é o homem que decide, aonde é o homem que manda. Se você tem um bom dízimo, você vai ser pastor. Vai. Porque ele não vai querer perder você. Se você chega na igreja de chinelo havaiana, você vai ser zelador. Vai ser zelador. Dificilmente ele vai te botar como pastor na igreja. Até porque é pecado, né? A pobreza é pecado. O não possuir é pecado. O Evangelho da Prosperidade ensina isso para nós. Olha, eu espero que você tenha absorvido bastante nesse primeiro vídeo que nós estamos tratando sobre esse assunto. Nós vamos continuar esse tema, sabe? E você nos acompanhe. Se você gostou, procure a gente. Pode conversar, nós somos pessoas simples. O Ministério Bereia, ele não existe para poder agariar fundos. O Ministério Bereia, ele não existe para poder arrecadar dinheiro. O Ministério Bereia existe para poder pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. O Evangelho, sabe, puro, o Evangelho limpo, o Evangelho sem misturas. Aqui nós utilizamos a palavra de Deus. Aqui nós não criamos, sabe, nós não inventamos, aqui nós apenas utilizamos a Bíblia. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Eu espero que você possa, a partir de agora, dar passos mais firmados, sabe, que você possa ter mais fundamentação daquilo que você irá viver. Pastor, quer falar alguma coisa para nós encerrarmos? Encerrar. Sabemos que é difícil a gente conseguir mudar aquilo que foi imposto sobre nossas vidas e já virou uma rotina, um hábito. Mas a nossa vida é feita de hábitos, bons e maus. A gente precisa aprender a modificar os maus hábitos. Eu estava percebendo aqui, e percebi isso agora, na verdade, no Malaquias 3, em cima do versículo 7, existe um subtítulo. No meu subtítulo diz assim, ó: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. É difícil lutar contra essa forma de dízimo tendo um subtítulo desse em cima de Malaquias 3:10. Sabemos que é difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse subtítulo, ele não deveria estar aqui. Ele não deveria estar aqui, mas ele está. O que vai mudar, sabe, o local onde esse subtítulo está, o que vai mudar a interferência nele, é você. O que vai mudar somos nós. E entender que o sacerdócio foi mudado.
Jesus é o leão da tribo de Judá. Nada mais pode ser substituído além do que o sacerdócio perpétuo que está em Cristo. Não existe mais levitas que trabalham na arca do Senhor, não existe mais levitas que levam aquela arca como a presença de Deus. A presença de Deus está em você, e desde o momento que Ele colocou ela, Ele não vai tirar por causa de dinheiro. Deus te comprou por um preço justo, santo, seu sangue. Queria deixar isso. Graças a Deus. Quer falar alguma coisa? Conseguiu compreender a respeito do devorador? Cuidado com o devorador, hein? Ele vai vir voando. E tire bom proveito dessa mensagem. Até a nossa próxima filmagem e desfrute da graça de Deus. Amém.